Hoje eu vou falar sobre 6 títulos pós-fixados que vão render mais agora com a Selic. Pessoal, vocês estão vendo que a Selic está subindo. Na última reunião do Banco Central, ele jogou a Selic de 11,25 para 12,25 e se comprometeu a mais 2 altas, pelo menos de 1%. O mercado está inclusive precificando que ao longo das próximas reuniões ele poderia até acelerar essa alta para 1,5%, jogando a Selic em patamares de 15% ou mais. Com isso, os títulos pós-fixados são aqueles que mais se beneficiam da Selic em alta, porque quanto mais a Selic sobe, mais eles rendem. Então, quem tem um pós-fixado hoje está rendendo 12,25% ao ano. Mas a cada 45 dias, com a reunião do Copom, você passa a render 13,25, 14,25, 15,25, enfim, a depender de para onde o Banco Central vai levar essa taxa Selic. Então eu vou falar agora 6 investimentos pós-fixados que eu gosto nessa situação, tá? Sendo os 3 primeiros com liquidez diária, se você quer usar para reserva de emergência, se você precisa sacar em algum momento, e 3 sem liquidez diária, mas também com prêmio, né, em relação aos outros 3 primeiros e que você pode usar inclusive para especulação junto com um momento aí de mais conservadorismo. Primeiro título é o famoso Tesouro Selic. O Tesouro Selic rende 100% da Selic efetiva. Marília, o que é Selic efetiva? O Banco Central decide a Selic meta, 12,25. A Selic efetiva é onde realmente são transacionados os negócios entre o Tesouro e os bancos, enfim, e ela é 10 bases abaixo da Selic meta. Então, se a Selic meta é 12,25, a Selic efetiva é em torno de 12,15, tá? Então, ela fica aí 10 bases abaixozinho da Selic meta e o CDI fica 1 base abaixo da Selic efetiva, então 12,14, né? A Selic efetiva é 12,15 e ele é 12,14, tá? Então o Tesouro Selic vai render 100% da Selic e às vezes até mais um spreadzinho, né? Você entra no Tesouro Direto, tá Selic mais 0,10% ao ano. Então nesse caso voltaria, né, para os 12,25 da Selic meta. E o bom do Tesouro Selic é que ele tem liquidez diária, então você investe hoje, pede resgate no dia seguinte, ou no mesmo dia, se você pedir até as 10 horas da manhã, cai o resgate, ou no dia seguinte, se você pedir a partir das 10 da manhã. Então, é líquido, é fácil de você investir, é super seguro, né, porque é um título do governo, e tem a liquidez diária, tem a tranquilidade e vai subindo conforme a Selic vai subir. Segundo título, Fundo Tesouro Selic Simples. Esses fundos têm várias corretoras, são fundos de taxa zero, né? E você tem que ver se na sua corretora eles cobram taxa zero mesmo, tá? Tem na XP, tem no BTG, tem várias corretoras fundos de taxa zero. Mas geralmente eles limitam ao investimento de 100 mil reais. O que esses fundos fazem? Eles pegam o seu dinheiro e compram Tesouro Selic, tá? Então é simplesmente uma outra forma de comprar Tesouro Selic. Qual é a diferença entre a primeira forma, que é comprar Tesouro Selic via Tesouro Direto, e a segunda forma, que é investir em fundos Selic Simples que compram títulos no Tesouro Direto? Via Tesouro Direto, você vai pagar uma taxa semestral, cobrada semestralmente, mas com uma taxa anual de 0,20% ao ano, tá? Só que ela é pro rata. Se você ficou só 6 meses, você vai pagar 6 meses. Se você ficou um dia, você vai pagar o equivalente a um dia. Se você ficou até o vencimento, você vai pagar o equivalente até o vencimento, beleza? Só que o Tesouro Selic não tem come-cotas. Você só vai pagar o imposto de renda ou no vencimento do título, que é quando você recebe o dinheiro de volta, ou no resgate antecipado. Se você demorar 5, 10 anos para resgatar o título, você só vai pagar imposto de renda 10 anos depois, o que é um grande benefício. O Fundo Selic Simples, esses que eu falei para vocês, eles têm taxa zero, então não cobraria o 0,20. Por outro lado, eles têm come-cotas, ou seja, a cada 6 meses
é cobrado 15% do imposto de renda. Então, nos primeiros 2 anos dá quase elas por elas, né? Os custos dão praticamente igual. No começo o fundo Selic Simples sai na frente, né? Porque não tem o 0,20. Aí depois, com as cobranças do Come Cotas, vira e depois de 1 ano e meio, 2 anos, o Tesouro Direto fica melhor. Mas eles rendem praticamente a mesma coisa, tá, gente? Eu não ficaria me preocupando com essa besteira de um base pra cá, um base pra lá, enfim. Eles funcionam praticamente igual e ao longo do tempo o Tesouro Direto vai ganhando por conta do Come Cotas do Fundo Tesouro Selic Simples, tá? E para os fundos Tesouro Selic Simples que cobram 0,10 ou 0,20, aí o Tesouro Direto vai valer mais a pena mesmo. Mas, de novo, são coisas pequenas, tá? São diferenças pequenas, você pode usar cada um desses dois. E o Fundo Selic Simples também, se resgata a qualquer momento e cai na sua conta, tá? Então essa é a segunda forma de você investir nos pós-fixados. Quanto mais a Selic subir, mais você vai render. A terceira forma é usando um CDB de liquidez diária do seu banco. Então tem gente que fala assim, Marília, eu não sei usar o Tesouro Direto, eu preciso acessar uma corretora, eu não quero acessar uma corretora, eu tenho conta no Banco do Brasil, no Itaú, no Bradesco, enfim, eu quero uma coisa mais simples para o meu dia a dia. Então você pode investir num CDB de liquidez diária, o ideal seria 100% do CDI. Então você até consegue achar 100% do CDI em liquidez diária em algumas corretoras como o Banco Inter, né? Ou então algumas outras corretoras assim, digamos, não bancão, né? No bancão, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, é mais difícil você achar CDB de liquidez diária a 100% do CDI. Eu, por exemplo, no Itaú encontro 97% do CDI, né? Então tem aí um detratorzinho. Mas assim, abaixo de 95% do CDI não faz sentido, tá, gente? Às vezes, antigamente a gente achava, né, na Caixa, no Banco do Brasil, CDB é 80% do CDI. Isso aí não faz sentido nenhum. Não conseguiu 95% do CDI ou mais, vai para o Tesouro Selic mesmo assim, o Fundo Selic Simples, vale a pena aí abrir a conta na corretora e ter um processo um pouquinho mais burocrático. Mas se você escolher um CDB de liquidez diária de um bancão, né, e aí bancão tô falando top 5, tá? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né, Safra, enfim, esses bancos mais tradicionais, aí você tá num risco quase soberano, né, porque eles são muito, muito seguros, são grandes, são rentáveis há muitos anos, já passaram por muitas crises, enfim. Então são bancos até bem conservadores, né, no seu balanço. Então, no ponto de vista de risco, você está muito seguro. Tem a liquidez diária, né? Se você pegar um CDB de liquidez diária 100% CDI, tá seguro, tá líquido e pós-fixado. E quanto mais a Selic vai subindo, mais você vai ganhando. Então essa é a terceira opção. Marília, não preciso de liquidez diária. Eu acho, vamos supor que a Selic vai ficar alta até o final do ano que vem, né? O Banco Central não vai conseguir cortar a Selic porque o governo deu a entender que não vai fazer novos pacotes de medidas fiscais. Então eu posso ficar por 1 ano ou por 2 anos, enfim, não posso fixado. Quanto mais você abrir mão da liquidez, então você fala assim, eu não preciso de um título de liquidez diária, eu posso pegar um CDB de 1 ano, de 2 anos. Quanto mais você abre mão da liquidez, mais taxa você ganha com isso. Então, se eu pegar um CDB de liquidez diária no Banco Inter, eu vou conseguir, vamos supor, 100% do CDI. Se eu pegar um de 1 ano, de 2 anos, eu vou para 104, 105, né? Alguns bancos 110, o Daicoval, né? É um que paga 110, Paranabanco também, às vezes 115 do CDI, para você pegar títulos mais longos. Então é legal também, porque daí você, né? Quanto maior o CDI, quanto mais a taxa Selic vai subindo, mais você vai ganhando e ainda turbinado, né? 110, 120, 115, enfim, acaba ficando bem mais rentável os seus investimentos. Mas aí, o que é importante você notar? Aí você já está indo para um crédito, às vezes, de maior risco, né? Ou com um pouquinho mais de risco. Então, tem que ser feita análise de crédito, tá? No Renda Fixa Pro, a gente tem lá mais de 40 bancos analisados com pode investir ou prefiro evitar.
Então dá uma olhada lá na lista do Renda Fixa Pro. Para quem não tem Renda Fixa Pro, inclusive, vou deixar um link aqui embaixo convidando vocês para entrarem. E aí, dentre os bancos recomendados, você pode ir nesse de 1 ano, de 2 anos, enfim. Inclusive, quando você vai para cima de 1 ano, dá para você investir em LCIs e LCAs, que além de tudo são isentas de imposto de renda. Então você acha, por exemplo, nesses bancos, LCI e LCA a 90% do CDI, às vezes 100% do CDI também. E aí você acaba ganhando um equivalente à taxa do CDB de 120, às vezes até de 130. Então você estendendo um pouco o horizonte de investimento, você consegue taxas bem melhores. E a LCI e a LCA, você tem um prazo mínimo, né? Que é para LCI, se não me engano, 1 ano de carência, você não pode resgatar, e para LCA 9 meses. Ou é isso ou é o contrário, mas eu acho que é isso mesmo. Então, você precisa de um horizonte de investimentos um pouquinho maior. A compensação disso é que se o mercado melhorar muito rápido, você não vai conseguir trocar esses pós-fixados por ativos de maior risco para se aproveitar de uma melhora do mercado. Então, você perde a liquidez e a flexibilidade da sua carteira. Então não faz isso com a sua carteira inteira, tá? Faz isso com um percentualzinho que você topa travar mesmo por esses próximos 2 anos. Quinto investimento, crédito privado, CRIs, CRAs e debêntures pós-fixadas. Então as empresas também emitem títulos pós-fixados em percentual do CDI, né? Às vezes a 110 do CDI, 120 do CDI, às vezes para 5 anos, aí você já acha títulos um pouco mais longos. E os CRIs e CRAs e debêntures você pode negociar no mercado secundário. Então, depois de 6 meses você quer vender, às vezes você consegue vender, tá? Se tá no momento de crise, vai ficar mais ilíquido, às vezes a corretora que você te cobra um spread um pouquinho maior para ficar entrando e saindo. Então, não é todo mundo que consegue transacionar facilmente CRIs, CRAs e debêntures. Aqui na nossa Wealth, por exemplo, a gente usa a mesa da Asset para transacionar sem os spreads. Então, quem gosta muito de transacionar títulos de crédito, comprar e vender, vale a pena falar com o pessoal da Wealth, né, para entrar aí via carteiras administradas da nossa Asset e conseguir ter preços justos, né, para entrar e sair. Mas quem só usa corretora mesmo, só cuidado com esses spreads de compra e venda se você quiser vender antes do vencimento os seus títulos de crédito. E por último, sexto, mas não menos importante, fundos imobiliários de papel. Tem muitos fundos imobiliários que tem lá dentro CRIs pós-fixados. E às vezes a maioria da carteira é de CRI pós-fixado. E esses CRIs geralmente têm taxas bem mais vantajosas, CDI mais 5, né? São taxas aí bem maiores do que você consegue encontrar no mercado tradicional. Então tem fundos imobiliários que são muito vantajosos e ainda assim são pós-fixados. E inclusive tem fundos imobiliários que no meio de uma crise o mercado inteiro vende porque eles são negociados na bolsa, achando que é meio que tudo farinha do mesmo saco, quando a taxa de juros sobe os imóveis caem, e não percebe que aqueles fundos imobiliários são pós-fixados e não vão ter esse problema aí de marcação a mercado. Então hoje dá para você comprar fundos de papel pós-fixados e alguns inclusive com descontos relevantes, tornando a sua rentabilidade ainda maior. Para quem quer conhecer mais esses fundos, temos o Nord FIIs, né, que é a nossa carteira recomendada de fundos imobiliários. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.